Oi, vamos semear a palavra de Deus, continuando do livro de Provérbios, capítulo 30, e hoje do verso 17, que diz: Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Essa passagem fala sobre o desrespeito, falta de obediência, o filho arrogante, zombador, o filho que não dá valor aos seus pais ou àqueles que lhe criaram. Infelizmente, vivemos em tempos apocalípticos, que fazer o certo ou o óbvio virou sinal de fazer errado aos olhos dos tolos, dos insensatos. Princípios que antigamente eram seguidos à risca, hoje banalizados. Quem não lembra que antigamente a gente dava a benção? Eu não sei só se da parte do Nordeste, mas eu venho da parte do Nordeste e existia muito a benção, dar a benção ao tio, à tia, enfim, mãe, pai, avós, ao entrar, ao sair, né, em todo o tempo. Mas infelizmente vivemos em tempos bem difíceis, tempos que as pessoas não têm dado valor a isso, né? A criação não tem dado essa continuação dos valores, dos princípios, né, de respeito. Mas que nós venhamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelo futuro das gerações, para que eles venham ter, né, essa continuidade de respeito, de amor. Vamos continuar, verso 18 vai dizer: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Esse versículo nos mostra quão pequenos somos diante da grandeza de Deus, que nós não teremos todas as respostas e que Deus revela seus mistérios a quem, como e quando, no seu tempo, no seu devido tempo de Deus. Então, continuando, verso 19, a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Muitas coisas não estão no nosso alcance e que não somos oniscientes, onipotentes e muito menos onipresentes. A gente vê que a águia, aqui falada, observa. Ela é observadora. Quantas vezes, né, na nossa correria do dia a dia, nós não estamos prestando a devida atenção no que está acontecendo ao nosso redor, né? Às vezes a gente está tão distante das coisas que estão acontecendo e a gente não se dá conta, né, da violência, ou até das coisas que estão mudando, né? As coisas que estão sendo abreviadas e a gente não está parando para refletir, para orar, para apresentar diante de Deus, né? Circunstâncias e situações que estão acontecendo rápido e que a gente não está tendo, né, esse olhar para o que Deus quer mostrar para nós, revelar para nós o tempo que estamos passando, o tempo que estamos, né, mudando. Amém? Louvado seja Deus. Depois vem a cobra se arrastando pelas pedras. Isso vai falar sobre as adversidades que estamos muitas vezes enfrentando no nosso dia a dia, né? Então se a gente está vencendo cada situação, cada etapa, é porque estamos prosseguindo, estamos prosperando no caminho e na vontade de Deus. Também fala do navio que encontra o seu caminho no mar. Isso significa, será que estamos no caminho certo, no caminho que Deus escolheu para nós? Estamos fazendo as nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus, na direção de Deus. E fala também do amor. Quão é importante a gente realmente amar e ser amado, né? Isso vai falar sobre a aliança de um homem e de uma mulher.
que deve existir amor e não interesse, e não segundo as intenções, né, de querer de ter algo, mas sim do amor, né, que esteja permeando nossos corações, né, que esteja seguindo o rumo da vontade de Deus. Amém? Verso 20 vai dizer: uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Antigamente tinha um ditado que eu ouvia muito, eu não sei se ainda tem, mas acredito que sim, porque esse tipo de ditado é do mundo, que lavou tá novo. Era um professor que falava isso, né? Mas nessa perspectiva que esse versículo fala, vai além disso. A união entre dois corpos tem um peso espiritual muito grande. E nesse ato, né, de duas pessoas unidas através do sexo, transpassa todo tipo de impurezas e maldições. Infelizmente, as pessoas não se dão conta do mal que estão cometendo. Pode ninguém ver aos olhos nus, aos olhos humanos, né? Mas o dono da vida, ele vê. E isso terá trágicas consequências para quem está cometendo, né, esse tipo de atitude. Mas que Deus seja o mediador, né, que Ele venha abrir os olhos espirituais. Verso 21 vai dizer: há 4 coisas que a terra não pode tolerar. Embora nós, né, não nos damos conta, mas existem leis espirituais que não se vê. Deus é o dono da criação e nada do que ele criou foi um acaso, não existe, né? Como eu já tinha falado aqui. Deus é estratégico e soberano. Tudo tem um porém, tudo para Deus tem uma estratégia, né? Ele conhece o que está no nosso íntimo, né? Ele revela as coisas mais assim que estão lá dentro, que até muitas vezes a gente não se dá conta, mas que ele vê, ele conhece. Então a gente tem que procurar abrir sempre os olhos espirituais para reconhecer a grandeza, o poder de Deus, né? E o que Deus vem falar nessa passagem, né? Que ele não pode tolerar 4 coisas. Então no verso 22 vai dizer: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer. Esse versículo fala de pretensão de tomar o lugar que precisa de um dom, que precisa de uma sabedoria, que precisa de habilidades, pessoas que não possuem aptidões para fazer o que não dá conta, ou o que ainda não está no tempo devido. E a gente vai lembrar da Bíblia. José, que foi um governador na Bíblia, muito conhecida essa passagem. Ele tinha sonhos quando ele era ainda criança, quando ele era jovem, né, do que aconteceria no seu futuro, mas tinha um processo que ele tinha que passar, que ele tinha que viver, uma vida de escravidão, né? Ele passou pela escravidão, ele foi humilhado, né? Mas Deus o exaltou sobremaneira, assim, né? Ele foi governador. Então, isso são valores trocados, isso são circunstâncias, atitudes que muitas vezes está ali no oculto do coração humano. E o tolo que tem para comer tudo o que quer. Isso também é o que Deus não tolera. A gente vê muitas circunstâncias, eu já vi situações que muitas pessoas, infelizmente, têm cargos elevados, né? Porque a família já tinha, e aí essa pessoa tem uma posição elevada, tem facilidades, né, para fazer o que quer no setor, naquela posição que a pessoa está, e a pessoa faz as outras pessoas, né, caçoa das pessoas, né, faz coisas ruins, pessoa insensata, é tola, né, fazendo pouco caso das pessoas, né, não tem sabedoria, não tem entendimento, né, se aproveita muitas vezes, né, do que tem, né, para fazer as pessoas assim, empregadas, né,
e etc. E o verso 23, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. A gente vê papéis invertidos, a gente vê a ambição da escrava tomar o lugar da sua senhora, a mulher que implica com todos, que faz confusão e divisão onde chega. São controvérsias, né? Que vemos que pode acabar muito mal. Lembramos da serva Agar e da Sara, a esposa de Abraão, a mulher de Abraão. É nítido essa inversão, né? A gente vê que a serva teve a cobiça dos olhos, né? O desejo do que o outro tem, a inveja, né? Do que a sua senhora tinha. E a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, estar atentos. Amém? Oremos, Senhor Deus e Pai, obrigada pela tua santa e bendita palavra, Senhor, que esta palavra venha trazer frutos, Pai, para o teu reino, para glorificar e exaltar o teu nome. Abençoa o dia de hoje, abençoa, Senhor, esta semana, Pai, para que a tua presença, Senhor, seja viva, real, Senhor, meu Pai, derramando sobre nós sabedoria e entendimento, Senhor, capacitação do alto, Pai, para tudo que vamos fazer no nome de Jesus Cristo, que seja para glorificar e exaltar o teu nome. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.